São Tomé e Príncipe tem ou não o petróleo? O chamado ou o famoso ouro negro, temos ou não? Bem, sou Lei Soares. Antes de responder essas perguntas, por que não cogitar algumas possibilidades e fazer algumas perguntas que, do modo geral, é importante para nós todos. Havendo petróleo em São Tomé e Príncipe, como é que esse petróleo, ou como é que o benefício desse petróleo pode ter impacto positivo, por exemplo, na vida de um primo meu, pescador de pantufo, porque vem daí. Na vida de um pescador, por exemplo, de Praia Gamboa, na vida de um camponês de Monte Café, na vida de uma vendedora ambulante, palaiê, de peixe, por exemplo, das mais variadas zonas de São Tomé e Príncipe. Como é que isso pode influenciar positivamente ou melhorar a vida de todos nós, melhorar a nossa economia e assim por diante? São perguntas que gostaria de ver respondidas e ver, sobretudo, ver projetos e informação, obter a informação estruturada de como é que isso poderia acontecer. Enquanto isso não acontece, vamos direto à nossa pergunta. São Tomé e Príncipe tem ou não tem petróleo? Bem, para responder isso, não vou responder isso com que percebo sobre o processo de petróleo em São Tomé e Príncipe. Para você que provavelmente não sabe, em São Tomé e Príncipe nós temos uma organização chamada Agência Nacional de Petróleo. Funciona como se fosse uma empresa, mas não é bem empresa. É uma instituição, uma organização nossa que é responsável por organizar, conduzir e tratar de todos os processos associados a petróleo de São Tomé e Príncipe. Atenção, eu não acredito que essa organização seja capaz, ela por si, ou não acredito que ela tenha meio ou capacidade, tanto inclusive técnica, para ela em si poder explorar o petróleo de São Tomé e Príncipe, caso tiver. O que eu acredito, o que eu percebo que ela faz, ela é responsável por organizar, conduzir todo o processo, verificar as documentações, organizar todo o processo de adjudicação, que significa, espero bem estar certo nessa palavra, que significa, sim, a apresentação de proposta de venda ou quase arrendamento de bloco para empresas que estejam interessadas nisto. Porque, sim. Então, respondendo agora à nossa pergunta, para nós entendermos sobre o processo de petróleo de São Tomé e Príncipe, devemos dividir ela em duas situações para a gente entender. Primeiro é o chamado Zona Conjunta com Nigéria, e depois, a segunda é petróleo no mar territorial de São Tomé e Príncipe. Como nós sabemos, todos os países que estão próximos do mar, ela tem o terreno físico, a terra pertence a ela, mas há uma milha, ou pelo menos, de acordo com a Convenção Internacional, 200 milhas de praia pertence àquele país. E esse 200 milhas de praia chama-se zona econômica. Então, nós em São Tomé também acreditamos, ou os técnicos ou as empresas que estão envolvidas acreditam que existe possibilidade de existir petróleo dentro do mar que pertence somente a São Tomé e Príncipe. Já vamos ver isso e, para já, vamos concentrar no chamado de zona conjunta. O que é isso de zona conjunta? Então, antes de ver, vamos ao site da Agência Nacional de Petróleo. Como nós podemos ver, aqui temos o website da Agência Nacional de Petróleo. E reparei alguns pontos aqui, porque já há algum tempo ando a ver os trabalhos que eles andam a fazer e reparei que eles agora, não sei se recentemente ou se neste momento estão, mas a verdade é que o website estão a atualizar. Eu acredito que esse processo de atualização do website esteja a acontecer neste momento ou nesse período. E repare que eles aqui introduziram algumas informações importantes. E lembro também, durante o Covid, de
de conduzir, de utilizar algum conhecimento da inteligência artificial, ou melhor, não inteligência artificial, da análise de dados, falo de web scraping, que permite, é uma técnica que permite-nos criar programa que vá a um determinado website e rastrear, verificar tudo acerca desse website. E eu fiz isso na altura, tinha feito com este website deles, e curiosamente é que na altura aquele website podia dizer que não era nada útil, era uma coisa estranha. Porque havia por aí, lá dentro, à volta de 600 tal links, mas quase maior parte dos links não existia. Não existia, não funcionava. Não. E já agora, você que é responsável por essas coisas, deve ter atenção, porque ainda continua, mas tudo bem. Isso é uma parte. Sim. Mas de qualquer forma, eu vejo que eles põem aqui informação e pede consulta ou apresenta documentos para consulta pública, como podemos ver no estudo de impacto ambiental do bloco número 10, eles supostamente disponibilizaram um documento. Procurei encontrar, mas não vejo aqui. Mas disponibilizaram um documento para que qualquer um pudesse encontrar. Agora, voltando exatamente à nossa situação, a situação que fez você para ver esse vídeo, que é existência ou não de petróleo e como é que está o processo. Então, temos a primeira situação, que é da zona conjunta, e da zona conjunta nós temos, para nós entendermos, nós temos esse gráfico. Então, esse gráfico, podemos ver São Tomé e Príncipe, e podemos ver que está aqui. Aqui temos São Tomé, aqui tem o Príncipe. Mas antes disso, por que não? Vamos primeiramente entender sobre a questão da zona econômica. Onde é que está? Sim. Como podemos ver, isto é, estamos no Golfo da Guiné, temos São Tomé, temos Príncipe. Nessa representação geográfica, ou nesse dado geográfico, nós temos a seguinte situação. Toda essa área pertence a São Tomé e Príncipe, pelo que eu pude perceber. Sim. Toda essa área pertence a São Tomé e Príncipe. E a conversa da zona conjunta, ela insere aqui. Como aqui próprio, como podemos ver, JDZ, como é que é? Joint Development Zone. Joint Development Zone. Que é, basicamente, aqui nós temos a tal zona conjunta com a Nigéria, de São Tomé e Príncipe. Do modo geral, nós temos toda essa zona, que é zona de... Sim. E pela legenda, eu posso ver, há uma diferença. Toda essa zona pertence à zona conjunta com a Nigéria, mas curiosamente há uma diferença entre essa secção aqui. Eles simplesmente dizem que é Joint Development Zone Blocks B. É um dos blocos dessa zona conjunta. Não sei dizer especificamente porquê dessa diferença, mas de qualquer forma, sim. Quando fala-se de petróleo de São Tomé e Príncipe, nós temos essas duas situações. Temos o chamado zona conjunta, que é essa área toda as riscas, e depois, dentro também do mar de São Tomé, que pertence unicamente a São Tomé e Príncipe, nós temos ou melhor, voltando a dizer, temos a zona conjunta, que nós sabemos, tanto é que a Nigéria criaram a embaixada em São Tomé, eu lembro que era puto, existia isso. E depois, além dessa questão, nós acreditamos, ou acredita-se, que no mar territorial de São Tomé e Príncipe, na zona econômica exclusiva de São Tomé e Príncipe, nós acreditamos, ou acredita-se que tem petróleo. Então, para isso, eles lá dividiram isso em bloco A. Eu vou pôr outra imagem, que aqui é mais nítido. Eles dividiram isso em zona amarela, zona verde e zona laranja. Sei que existem gráficos que eles chamam isso. Por exemplo, aqui está 1, 2, 3, 4, 5, 6 e continua até 19. Sei que existem gráficos que eles chamam cada uma dessas zonas, por exemplo, de frutas de São Tomé. Bloco jaca, bloco manga, bloco não sei o que e por aí. Eu já vi cenas assim. E, de um modo geral, pelo que eu também pude perceber, é que essa zona aqui amarelada, de um modo geral, parece que já foram atribuídas ou qualquer coisa às empresas.
de qualquer forma, se existe petróleo nessa zona, eu não consigo dar certeza. E, do modo geral, parece que São Tomé próprio também não consegue dar certeza. Entretanto, pelo menos no governo passado, o ministro da tutela, o ministro que era responsável por essa secção, tinha mencionado que em São Tomé e Príncipe havia empresa que estava a conduzir um estudo 3D. O que é um estudo 3D? Um estudo 3D vai ser basicamente uma análise que vai se fazer. Análise, primeiro vai-se buscar característica do terreno, ou seja, vai-se fazer uma coisa desse tipo, um barco qualquer a de ir lá para Mar de São Tomé, mandar sondas desse tipo, sacar e retirar pedaço de terra isso, ou explorar isso, e ver a característica disso, e depois mapear isso no computador através de imagem 3D, ou mapear para que possa ver isso como se fosse um vídeo, como se fosse um vídeo, basicamente. Além disso, é claro, nessas análises, ou seja, nesse processo podemos chamar isso modelação ou análise numérica. E como no caso de petróleo, já agora salientando, como trata-se também de uma análise em que envolve alguma possibilidade de haver ou não o petróleo, e também essa possibilidade, antes de meter o dinheiro, investir, também existe o risco, ou seja, antes de investir, o investidor vai procurar ter certeza. Então, é claro, eles também vão conduzir um estudo probabilístico, uma análise qualquer probabilística, além dessa modelação, ou juntamente com essa modelação. Sei disso porque nas ilhas de Dubai fizeram qualquer coisa assim, mas não sobre petróleo, é dessas ilhas artificiais, para garantir que o fluxo de água, estando suja ou estando turva, depois, passando um certo tempo, ela realmente voltasse a normal, cumprindo o círculo normal das marés. Agora, voltando aqui, sim. Então, voltando de novo ao nosso mar, nós basicamente em São Tomé e Príncipe temos essa situação. Temos esses blocos que já foram adjudicados, ou seja, já foram basicamente, já existem empresas internacionais que vão fazer a exploração dessas zonas. Nem todos esses blocos é feito por a mesma empresa, diferentes empresas vão fazer essas análises e assim basicamente, depois desses exames 3D e fazer essas coisas, vai-se fazer diferentes outras análises até que finalmente possa comprovar que São Tomé tem petróleo. Mas o problema não é só se São Tomé tem ou não tem. O problema é se São Tomé se tem na quantidade boa e qualidade boa para comercialização. Porque se tiverem, mas quantidade e qualidade não for boa, não vai valer a pena. Sim. De qualquer forma, existem indivíduos que dizem que têm, mas de qualquer forma, eu particularmente não encontrei nenhum documento, nada que confirmasse realmente ou que desse-nos essa certeza que São Tomé tem. E também sei que do ponto de vista dos estudos a nível petrolífero, de acordo com a minha pesquisa, porque andei também a vasculhar alguns processos associados ao Mar do Norte ou na Noruega, as plataformas de lá, que é uma cena notória, tanto do México também. Percebi que esses processos de análise, durante o processo de confirmação se existe ou não, isso pode demorar algum tempo. E há situação que pode ir até 10 anos de estudo, até confirmar a existência, depois começar a exploração e não sei o quê. Ou seja, nós em São Tomé temos isso, vamos rezar, ou vamos esperar que essas 19 placas ou blocos, todas elas tenham petróleo, e que São Tomé, podemos viver muito bem com grandes vidas e tal e tal. Obrigado a você que assistiu até agora. Espero bem que continuem a seguir-me. E se tiverem a sugestão de assuntos que acha pertinente, podemos sim, por que não? Podemos sim apresentar e se acha também necessário vir a live e podermos discutir assuntos
pertinentes que requerem algum tecnicismo, ainda mesmo que eu eventualmente não, caso não dominar, não perceber, ainda assim terei todo maior vontade para poder discutir consigo e aprender consigo. E você que trabalha nessas áreas, por que não trazer melhor uma explanação mais clara, mais nítida, ou mostrar o seu posicionamento, a sua perspectiva sobre o processo do petróleo e, mais importante, sobre os benefícios e como, no caso de Santo Tomé específico, como pode beneficiar, por exemplo, a um candongueiro, candongueiro até a gente sabe, mas a um pescador, a um agricultor, toda a franja da nossa sociedade. Sim. Então, espero assim por si. Obrigado. E é claro, mantenha aqui comigo.